ao mercado da bola. Informação de última hora, né? Informação que movimentou os bastidores, é que 2 reforços já estão bem encaminhados. O Vasco tem 2 jogadores com contratações já em andamento, né? Bem adiantado. Um volante e um atacante beirado de campo estão próximos de assinar contrato. Já nessa próxima semana teremos mais informações, né, em relação ao desenvolvimento desse assunto. Ao que parece, o Vasco já deve anunciar esses 2 reforços, embora a janela de transferência já abra no dia 10 de julho. O Vasco já vem antecipando as ligações, as negociações. Isso passa muito, né, pelo trabalho atual agora do Admar Lopes. É claro que se a gente for pegar em relação a valores, o Vasco ele não vai exagerar na janela em relação a contratar jogadores caros, jogadores que parariam o aeroporto, mas a tendência é o Vasco trazer jogador para agregar ao time principal, ao time titular, para dar opção ao técnico Fernando Diniz. Por exemplo, ao ataque, muito se fala como centroavante, o atacante Brenner, que atua na Udinese. O meio-campo, Sérgio Penha, que atua no PAOK da Grécia. Então são jogadores que o Vasco tem interesse, vem estudando. Tem o Vitor Sar também, do Krasnodar da Rússia, que é um atacante que joga com velocidade pela lateral. Informação também que há uma negociação em andamento. O Vasco já demonstrou interesse no mesmo e a gente aguarda mais informações, né, para que essa negociação em relação aos jogadores que já estão engatilhados venham ser fechados. Vamos aguardar. A princípio, certo, já é um volante, um atacante de beirada de campo. E claro, quando o Vasco anunciar, a gente vai trazer informação para você em primeira mão e trazer também a chegada do jogador, como o BTB Sport sempre faz. A gente está sempre nos aeroportos na chegada dos jogadores. E aí surge uma informação importante também na noite deste domingo para segunda-feira, para o início de semana, sobre o Vasco estar de olho em um zagueiro. Algo que nesse momento, para o técnico Fernando Diniz, é uma última opção, né? Em relação aos setores mais necessários, o setor de zaga defensivo hoje para o Vasco seria uma última opção. Porém, a informação é o seguinte: o Vasco está buscando os reforços para o seu elenco com foco na contratação de um zagueiro, o Kaique, atualmente no Almeria. Até o momento, o clube não fez uma proposta oficial, mas já entrou em contato para entender a situação do jogador Kaique, que tem 21 anos e, obviamente, é um jogador que chama atenção porque já jogou com o técnico Fernando Diniz no Santos. Além do clube interessado também, o Vasco tem um interesse em outro jogador que atua pelo meio campo, que é o Gabriel Pirani, né, o jogador que atua no DC United dos Estados Unidos, e também é um outro jogador que já atuou com o técnico Fernando Diniz. Basicamente, hoje o Vasco tem uma zaga mais formada, mas buscou informações sobre o Kaique. E essa notícia veio do portal 365 Scores, trouxe essa informação de última hora. E agora, para a gente fechar aqui o nosso vídeo, nosso giro de notícias, trouxemos muitos detalhes sobre o mercado da bola. Vamos falar também sobre negócios, né? Negócios envolvendo novo patrocínio, novo fornecedor de material esportivo. O Vasco tem um encerramento de vínculo com a Capa, inclusive tem já o marketing envolvido para anunciar o novo uniforme número 1, que inclusive acabou vazando as imagens, mas tem muito bem encaminhada o negócio com a Nike. Já existe a minuta de contrato para ser assinado, o contrato de 7 anos, o Vasco receberá mais de 300 milhões, batendo metas, né, as metas alcançadas, parceria com a loja Centauro e criação de uma loja temática entre Vasco e Nike. Então é uma situação muito bacana, envolvendo aí Vasco e a Nike já para o início do próximo ano. Galera, em relação à situação da Nike, né, cara? Como vocês sabem, né, o Vasco tem um acordo ali já selado, apesar de não ter ainda assinado e homologado esse acordo, já é um acordo ali praticamente garantido entre Vasco e Nike, que vem aí a partir de 2026 para substituir a Capa, né? A Capa que ficou aí as últimas temporadas no Vasco,
fez belas camisas, né? Não deu tanta sorte quanto na primeira passagem lá em 97, 96, 98 ali. Vasco conquistou todos os títulos ali, brasileiro, Libertadores, enfim, foi multicampeão nessa passagem agora recente da capa. Enfim, uma passagem muito diferente. Enfim, o Vasco num momento muito complicado, né? Mas o Vasco parece que muda de ares, né? E as informações que a gente tem são informações importantes. Esse contrato que o Vasco terá agora vigente com a Nike a partir de 2026 deve ser um contrato de 7 anos, pois é, 7 temporadas. O Vasco deve ser o principal clube da Nike no futebol brasileiro, né? A Nike também patrocina o Corinthians, parece que pode estar rompendo a parceria com o Corinthians a partir do ano que vem, fazendo com que o Vasco seja ali, juntamente com a seleção brasileira, né, as principais equipes da Nike aqui no Brasil. E além disso, o Vasco deve receber valores aí que passarão de 300 milhões de reais nesses 7 anos de contrato, né? Obviamente, atingindo metas, vendas de camisa. O Vasco terá uma loja especial, temática, somente da Nike com o Vasco da Gama, né? Uma loja que deve ficar ali no entorno de São Januário. E também teremos aí parcerias com a loja Centauro, enfim, várias outras parcerias que a Nike vai fazer, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para poder expor a camisa e a marca Vasco da Gama aí internacionalmente. Então, muito bacana, né? Muito feliz aí, muito legal, né? Ver o Vasco aí ganhando essa notoriedade, né? Principalmente com uma marca gigante, né? Uma marca aí que hoje é a maior marca de material esportivo do planeta Terra. Mas enfim, seguindo aqui o vídeo agora, vamos falar um pouquinho sobre essa semana fora de campo, né? Como eu falei, promete ser uma semana movimentada, vai ser a primeira semana inteira de trabalho aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, do Admar Lopes, né, o novo executivo de futebol. E como vocês sabem, né, ele tem muito trabalho pela frente. Ele vai ter ali, primeiro, resolver situações pendentes de renovações de contrato. A tendência é que essa semana o Vasco já tenha aí um sinal positivo na renovação de contrato do Léo Jardim. O Vasco também pretende avançar nas renovações de Puma Rodrigues, Jair e também do Paulinho. A situação do Felipe Coutinho está praticamente encaminhada, né? Faltando apenas a rescisão de contrato do Coutinho lá na Inglaterra com o Aston Villa, então isso não tem gerado tanta preocupação. E aí ontem à noite nós tivemos uma informação importante, que o Fernando Diniz, juntamente com a diretoria e agora também com o Admar Lopes, já tem ali mais ou menos uma lista de jogadores que eles consideram jogadores negociáveis. Não quer dizer que o Vasco vai romper contrato, não quer dizer que o Vasco vai botar para treinar em separado. São jogadores do atual elenco que seguem aí sendo importantes, né? Podendo ali, caso fiquem no Vasco por restante do ano, serem utilizados pelo Fernando Diniz, mas que caso cheguem propostas ou de venda de alguns desses atletas, ou de empréstimo, ou de troca por algum outro jogador, o Vasco não se oporia, né? O Vasco não iria fazer jogo duro para manter esses jogadores. Vamos lá para a lista, vamos lá. O primeiro da lista, topo da lista, o Jean David, né, cara? O Jean David foi uma grande decepção, uma contratação feita pelo Pedrinho no ano passado, né? Que chegou ano passado para ser ali um titular na ponta direita, na ponta esquerda, né? Um jogador que chegou ali com status de seleção chilena e nunca conseguiu se firmar, não deu uma assistência, não fez um gol, hoje nem sequer é relacionado para as partidas. E o mais interessante, o Jean David tem mercado, isso que é o mais interessante, né? Vários clubes procuraram o Vasco para contar com o jogador, mas tem um detalhe que está assustando os clubes, que é o salário que o Jean David recebe no Vasco aí, que é de quase 500 mil reais por mês. É um grande absurdo, é uma grande vergonha, né? Mas o fato é, existem equipes do futebol chileno, paraguaio e mexicano interessados aí na contratação do Jean David, né? Que caso algum clube entenda que vale a pena pagar o salário dele, pode aí estar tirando o jogador do Vasco agora nesse meio de temporada. Temos 2 zagueiros nessa lista, Lucas Oliveira e Maurício Lemos, né? O Lucas Oliveira que chegou no começo do ano, uma indicação do Felipe Maestro e do Pedrinho e nunca vingou, né? Começou o ano como titular, foi muito mal no Carioca, perdeu espaço e depois nunca mais voltou a ter chances aí com nenhum treinador, nem com o Carille, nem com o Felipe como interino e nem com o Fernando Diniz. Além dele, o Maurício Lemos, salário alto, hoje é o terceiro reserva, não vem sendo utilizado. Caso algum clube faça proposta, o Vasco vai liberar, até porque já está no mercado buscando zagueiro, né, para reposição aí no atual elenco. E aí temos 2 volantes, 2 segundos volantes, 2 jogadores jovens, Juan Esforza e Matheus Carvalho. O Esforza já tem sondagens de clubes da Argentina e do futebol dos Estados Unidos, da MLS, né? O Esforza tem apenas 21 anos de idade,
potencial de futuro. O Vasco entende que o empréstimo com opção de compra é uma boa opção, né? Obrigação de compra, uma dessas opções. E o Matheus Carvalho, que também tem sondagem aí de clubes dos Estados Unidos, e é mais um jogador que o Vasco entende que hoje não é tão útil assim ao atual elenco, né? Hoje o Tietê, o Paulinho estão na frente ali do Matheus Carvalho, que poderia também ser negociado. E aí a gente tem o lateral direito Puma Rodrigues e o volante Jair. Não podemos esquecer do Jair também. É mais um que, caso o Vasco venha receber proposta de fora, que é muito difícil, o Vasco até negociaria. Para o futebol brasileiro não tem mais como. Jair já atingiu ali o número de partidas no Campeonato Brasileiro, fazendo com que o jogador não possa se transferir para nenhuma outra equipe aqui do Brasil. E o caso do Pumita, né, um jogador de seleção uruguaia, quer jogar a Copa do Mundo ano que vem, sabe que no Vasco hoje ele é um reserva do PH, e fazendo com que o Puma entenda que, caso tenha uma proposta, ele vai acabar realmente pedindo para ser negociado aí nessa janela de transferências. Então aguardar, vamos ver se essa semana alguns desses atletas aí podem estar, enfim, definindo seus futuros aí, né, saindo do Vasco, fazendo que o Vasco possa enxugar mais essa folha salarial e reinvestir parte desse dinheiro em contratações. E aí, falando em contratações, né, começando o setor defensivo. Ontem tivemos a informação que o Vasco da Gama fez uma sondagem pelo zagueiro Kaique, jogador do Almeria, da Espanha. O Kaique jogou com o Fernando Diniz no Santos. O Vasco entrou em contato, saber a situação do jogador, saber se o atleta tem interesse em voltar ao futebol brasileiro. Não há proposta, ainda não há ali nada oficial, mas uma consulta, né? Uma conversa ali de bastidor para poder, quem sabe, evoluir para uma proposta. O Kaique é um jogador bem alto, bom na bola aérea, forte também na saída de jogo, né? Então é aguardar, é esperar, né, para ver se o Vasco vai se posicionar e vai correr atrás da contratação desse zagueiro. O Vasco também sondou ali, né, abriu conversas com o Gabriel Pirani, ex-jogador do Fluminense e também do Santos, mas não há proposta até o momento, né? Um jogador que jogou com o Diniz nessas duas equipes, mas o Vasco entende que é um jogador que não chegaria para ser titular, né? Entende que seria ali um jogador para composição de elenco. E aí tem que olhar para o atual elenco do Vasco. Será que vale a pena trazer o Gabriel Pirani, tendo ali uns meninos como o Lucas Zucarello, temos outras opções que podem cair ali no meio de campo, como o Garré, como o próprio Adson ali, que também pode jogar por ali. Enfim, é aguardar e ver aí se essa situação do Pirani, que também é agenciado ali pelo Giuliano Bertolucci, né, que é o agente do Fernando Diniz, vai evoluir, né, e se o Vasco realmente vai se posicionar fazendo uma proposta pelo jogador. E aí a gente entra em assuntos mais sérios, né, negociações que já estão mais avançadas e algumas delas já concretizadas, né. Ontem tivemos informação que o Vasco já tem dois negócios fechados, né? Duas contratações acertadas. Segundo as informações, seria um jogador pro meio de campo e um jogador pro ataque, né, cara? Pelo que eu soube, pelo que eu apurei, o jogador pro ataque que tá mais próximo de fechar com o Vasco da Gama nesse momento por empréstimo até o final do ano é o atacante Brenner da Udinese, né? Um jogador que tem ali o aval do Diniz. O Diniz gosta muito do jogador, jogou com o Diniz no Fluminense e também no São Paulo, um jogador polivalente, joga de centroavante, cai pelos lados de campo, tem mobilidade, bom finalizador de fora da área e é um jogador que também é agenciado pelo Giuliano Bertolucci, né? Que estaria facilitando essa negociação. E a mesma coisa acontece com o atacante Elinho, do Toluca do México, né? Também agenciado pelo Giuliano Bertolucci. O Elinho entende que hoje no futebol mexicano ele perdeu espaço e ele tá com vontade de voltar ao futebol brasileiro. Mas o Toluca tá fazendo jogo duro nesse primeiro momento, né? Falando que só aceita liberar o Elinho vendendo o atleta. O Vasco e o Grêmio já entraram em contato e os dois clubes gostariam de contar com o Elinho por empréstimo. Mais uma vez, empréstimo até o final do ano, com a opção de compra aí, caso o jogador venha a atingir metas, né? Venha aí a conseguir chegar ali a um número de partidas como titular, dando assistência, fazendo gols aí em relação a essa situação do Elinho. É mais um jogador que interessa ao clube. E um outro nome do meio de campo que também ganhou força, e muita força nos últimos dias, é o do peruano Sérgio Pena, jogador de 29 anos, atua pela seleção peruana, mas é reserva, não entra muito nas partidas. Lá na Grécia, onde vem jogando no PAOK,